Bom, gente, por último, né, o que que dizia essa teoria da evolução química? Como eu falei, essa teoria da evolução química, ela também está relacionada, hoje em dia, com a teoria da panspermia cósmica, né? Então, hoje a gente, dentre as teorias sobre a origem da vida mais aceitas, a gente faz uma união da panspermia cósmica, mas nessa questão de que substâncias precursoras da vida poderiam ter vindo no interior de meteoros e se chocado aqui com a Terra, né? E uma outra questão que eu vou abordar com vocês daqui a pouco. Para entender essa teoria da evolução química, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a origem, primeiro, do universo, né? A gente sabe que o universo, a gente acha, né? A gente acredita que o universo tenha surgido há cerca de 15 bilhões de anos atrás, através de uma grande explosão, né? Por isso que a gente chama de Big Bang, Big, grande, Bang, explosão, né? Os fragmentos resultantes dessa explosão resultaram, segundo essa teoria, os diversos sistemas, as diversas galáxias e os diversos planetas que a gente conhece hoje. Bom, gente, então, para entender a teoria da evolução química, a gente tem que lembrar como eram as condições iniciais da Terra, como eram as condições da Terra primitiva. Lembra que eu comentei com vocês? A Terra primitiva, imagina, gente, a Terra tinha acabado de ser formada. Então, as temperaturas da Terra primitiva eram mega master elevadas, né? Ela não tinha ainda a camada de ozônio que nos protege da radiação solar. Então, ela era bombardeada constantemente com um alto nível de radiação. Além disso, muitas tempestades, com muitas descargas elétricas, né, dos raios. Uma intensa atividade vulcânica e era constantemente bombardeada por meteoros. A atmosfera da Terra primitiva era uma atmosfera bem tóxica, provavelmente composta por amônio, hidrogênio, metano e vapor d'água, tá? Isso aqui é uma caveirinha, tá, gente? Só para mostrar que os gases que compunham a atmosfera primitiva eram muito tóxicos. Bom, gente, o que dizia essa teoria da evolução química? Ela também é chamada de teoria da evolução molecular ou teoria de Oparin e Haldane, né, que foram os pesquisadores que desenvolveram essa teoria, ou teoria da sopa primitiva. Por que sopa primitiva? Porque, segundo essa teoria, né, a Terra, depois que ela foi, com o passar dos bilhões de anos, quando ela foi se resfriando, então a água passou a se condensar, né? O vapor de água passou a se condensar e se acumular, formando o que hoje são os oceanos e os mares. Dissolvido nesses mares, nesses oceanos, estavam algumas moléculas orgânicas, né? Ou que ou que foram formadas aqui através de reações químicas entre os elementos químicos presentes aqui, ou então moléculas orgânicas oriundas de outros locais do espaço, né? Isso quando a gente trabalha junto com a teoria da evolução química, a teoria da panspermia cósmica. Segundo esses autores, né, essas moléculas orgânicas, como por exemplo os aminoácidos, que eu sempre falo com vocês, aminoácidos que são os que vão formar, né, formar as proteínas. Então, esses aminoácidos passaram a se agrupar, em volta deles formou-se uma película de água, isolando esses aminoácidos do restante do meio, tá? E essa estrutura organizada, né, passou a ser chamada de coacervados ou coacervatos, tá? Esses coacervados, gente, não eram seres vivos ainda. Eram só a primeira forma de organização do que depois originou os primeiros seres vivos. Por que a gente não considera os coacervados como ser vivo? Aí vem aquelas questões que a gente estudou no início do bimestre, né? O que é um ser vivo? Como que a gente pode caracterizar algo como um ser vivo? Ele tem que ter capacidade de se replicar, né? Ou seja, se reproduzir. Ele tem que ter metabolismo próprio, ele tem que ser constituído de célula, e aqui nada disso ainda estava presente esse aglomerado de matéria orgânica organizada,
né? Só a partir do momento que essa estrutura incorporou o que a gente conhece hoje, né, como material genético, que provavelmente foi um RNA, que é um ácido nucleico bem mais simples, a partir do momento que essa estrutura incorporou no seu interior um RNA e passou dessa forma a se replicar, a ter metabolismo próprio e depois passar a ter uma estrutura celular organizada, aí sim que eu falo que surgiram as primeiras formas de vida, que apareceu o primeiro ser vivo. Então, essa é a teoria da evolução química, que dizia que as moléculas orgânicas simples começaram a se organizar, formaram o que a gente chama de coacervados. Esses coacervados, eles incorporaram no seu interior um ácido nucleico, né, uma molécula genética, provavelmente de RNA, passou a se reproduzir, tem metabolismo próprio e dessa forma surgiram as primeiras formas de vida. Beleza, pessoal?